Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você já se sentiu ansiosa em algum momento, com aquela sensação de que você vai ter um troço, de que nada na tua vida tá dando certo, teu coração acelera, sua falta de ar é imensa, você acha que ali é o teu fim da vida. Fica aqui, porque hoje a gente vai definir o que é uma ansiedade de fato e o que é uma ansiedade por modo de sobrevivência. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Camila Loyola, sou fisioterapeuta acupunturista, hoje especialista em saúde integrativa. Eu junto todas as informações de sintomas que o seu corpo traz e traduzo o que ele quer te dizer, o que ele está te mostrando, porque todo sintoma parte do princípio que tem uma causa raiz, tem alguma coisa que não está legal no teu corpo, e é assim que o seu corpo se comunica com você. Muitas vezes o que você sente não é uma ansiedade real, é só um modo de sobrevivência, é um modo de desconexão com você mesma, que você aprendeu a ter para você conseguir sobreviver à tua realidade. Então, muitas vezes a gente acha que está sofrendo, a gente vai no médico, tenta achar uma solução, entender o que de fato o nosso corpo está falando, mas a gente se vê numa encruzilhada em que muitos colocam remédios e você fica refém de química. E você não consegue mais entender o seu próprio corpo, você se desconecta mais ainda da tua mente, porque teu cérebro ele fica super lentificado e você não consegue mais sobreviver sem esses químicos no seu corpo. Eu sou a favor de você ter uma vida mais fácil, mais leve, entendendo o que ele quer dizer, o seu próprio corpo, o seu organismo, que entende tudo o que você está passando. Ele é o único que reconhece todos os seus sentimentos nu e cru. Ele sabe se você está feliz, se não está, ele sabe se o que você está passando faz sentido para você ou não, ele sabe quantos nãos você deu para você poder fazer para o outro. E aí você chega lá e a pessoa não te reconhece e você fala, né? Aquela imensidão de palavrões que vem na tua cabeça nessa hora. Quando você está nesse estado, você perde o controle, você se sente coagido. E eu quero te mostrar hoje a diferença entre uma ansiedade real e uma ansiedade por desconexão. Essa diferença, ela precisa ser elucidada, porque muitas vezes a gente é induzido a achar que a gente está ansioso, mas na verdade a gente tem comportamentos de proteção, de luta e fuga, como se você estivesse realmente lutando para sobreviver, o que na verdade é o que você está fazendo. Você aprendeu a viver em sociedade. E quando a gente fala nessa série de como ser menos ansiosa, que é uma série de 5 vídeos, a gente está no segundo, se você não assistiu o primeiro, deixo aqui no card, né, o convite para você. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender a diferença principal. Então vamos para o modo mais simples, que não é aquela ansiedade orgânica mesmo, a real. Vamos falar sobre a desconexão interna. Para você entender, você tem que entender que você é uma pessoa, você é um ser que tem corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito. E muitas vezes, quando você é vista só por uma dessas áreas, você acaba tendo que aceitar alguns rótulos por uma questão ali de sobrevivência, que é o tema que a gente está falando hoje. Então, na tua infância, pode ser que você tenha escutado muita besteira sobre você, pode ser que você tenha tido situações muito delicadas e que ainda dói, né, que ainda são sensíveis para você falar, às vezes você nem lembra porque foi tão traumático que você teve que bloquear isso. E você entra num modo de não posso confiar em ninguém, preciso dominar e controlar todos os micro detalhes da minha vida. E isso traz rastros na vida adulta. A gente chama isso de padrão de comportamento. Então, a infância, ela é um terreno em que você sempre vai ter que visitar. Não adianta você pensar, ai, agora eu sou adulto, agora eu mando em mim. Não. Os teus fantasmas, eles estão ali escondidos e eles determinam onde você tem coragem ou não de pisar. É como se você tivesse um campo minado. No vídeo anterior eu comentei que a ansiedade, ela não pede licença para entrar na tua vida. Ela invade, ela troca a fechadura e ela te mantém presa. Então, aqui você primeiro tem que entender quais são os sintomas iniciais. Aquele de ainda tô com feeling de que algo não tá bem, mas isso ainda não me dominou, ainda não teve a troca da fechadura, o acesso ainda é fácil. Simples, vamos colocar, mas não tão fácil assim, né? A gente tem possibilidade de ajuste. Quais são os sintomas iniciais que você tem que ficar atenta? E muitas pessoas chegam no meu consultório exatamente assim. E é por isso que eu tenho esse tema como um carinho, né, como um cuidado muito grande de trabalhar e que eu gosto de esmiuçar, eu gosto de trazer luz para você. Mente acelerada,
Corpo no piloto automático, você acaba se desligando, você não tem mais o emocional tão ativo quanto antes, você começa a ficar anestesiada, você não pensa mais no que você está fazendo, você só vive. Você vai, levanta o dia e todos os dias são iguais. Quando dá domingo com a música do Fantástico, você já sofre, porque você sabe que você vai voltar para a tua rotina. Você vive os dias esperando o fim de semana e a vida inteira esperando pelas férias, porque você já não aguenta mais estar nessa pilha. Viver sem presença. Você faz as coisas, mas aquilo já não te mexe mais. Você já não tem mais prazer naquilo que você faz, você já vive como se ok, né, tá, tem que fazer coisa, vamos, tem que fazer, vamos, tem que comer, come, não tem mais leveza, não tem mais doçura. Perda, então, de prazer da vida. A gente começou a ficar numa síndrome da alta dose de dopamina barata. O que é dopamina barata? É esses picos de atenção e de prazerzinho que você tem no dia a dia como se fosse uma droga. Você começa a ter que olhar a vida dos outros para você sentir alguma coisa, nem que seja inveja. Você não consegue mais encontrar beleza na tua própria vida, você não consegue mais sentir vontade de fazer as coisas. Estar em família já não te faz tanta diferença. Você não consegue mais olhar para os detalhes da natureza, de olhar, nossa, que bacana, uma flor linda, ou um céu de nuvens. Você não consegue mais perceber. A beleza do simples, ela se perde, ela se anestesia. E essa falta de prazer da vida, ela é um sinal gritante de aprofundamento dessa apatia sindrômica que a gente tem vivido. Além disso, você entra numa pilha tão grande no piloto automático que você esquece de comer, de beber água, de ir no banheiro e de descansar. Sabe quando virou o dia e fala, nossa, já são 3 da tarde, eu nem almocei. Ou então, nossa, será que eu comi? Se você não usa aplicativo para anotar sua menstruação, você nem sabe quando que foi a última vez. Você está tão pilhada, tão alienada na tua própria vida que você não lembra das coisas básicas, você não consegue perceber nem os estímulos fisiológicos mais básicos, como comida e ir ao banheiro. Aqui para mim já fica gritante. A respiração, ela começa a ficar rápida e superficial. Muitas pessoas vão para o tabaco, vão fumar, porque é o único momento em que estão fazendo uma respiração profunda, isso é muito sério. Tem muita gente que está viciado no fumo, mas não é pelo fumo, é pelo tempo de saída, é o gatilho, é a necessidade e a desculpa que você tem para sair do teu ambiente e poder respirar um ar diferente. Você está tão saturada que você não consegue mais respirar naquele mesmo ambiente, mais nem 2 minutos. Aí você começa a fumar um maço por dia. Tem muitos pacientes no consultório que chegam, e a gente já conversou disso em outros vídeos, que só com o movimento, né, de respirar, trazer como se fosse um cigarro na boca e soltar, mas respirando, já é o suficiente para largar esse cigarro, esse vício. Porque você está viciado numa respiração profunda, no sair do que está te incomodando, no prazer imediato com consequência negativa. E isso é muito mais profundo, aqui a gente está falando da ponta do iceberg ainda. Fica com um olhar distante, quando você do nada se pega viajando, você para o olhar e vai, que é como se fosse uma fuga da tua realidade. Ou então você entra naquele modo saudosismo, que você fica preso no passado. Essa fadiga mental sem uma causa física evidente, ela é um grito de alerta, porque o próximo passo é teu corpo desconectar. Na medicina chinesa, isso tudo ele vai mostrar um alto desequilíbrio de alguns órgãos. Se você está chegando aqui novo, você não está ainda entendendo essa correlação que eu faço. Eu trabalho com medicina chinesa, conflitologia, que é o estudo dos conflitos internos e a causa, né, que eles vão dar ali para o teu corpo, os sintomas que eles vão gerar no seu corpo. E eu trabalho muito também a metafísica. Quando você se cala, a tua consciência ela é jogada para a tua fisiologia. Então, o estudo de como o seu corpo funciona, ele vai falar muito sobre como que você está de fato por dentro. Quando a gente fala, então, na medicina chinesa, dos órgãos que estão em desarmonia, que são cada vez mais agredidos por esse sintoma todo que eu falei antes, a gente consegue falar de baço e pâncreas, que é a perda da doçura da vida e o pensamento acelerado. O baço, ele é responsável pela tua digestão emocional e física. Para a medicina chinesa, o estômago ele só é um receptáculo, ele recebe o alimento, mas quem vai digerir e transformar e transportar isso para o corpo é o baço. É a tua fonte de vida, no sentido mais puro, do tipo, vem para a terra e volta para a terra.
O elemento terra para a gente mostra segurança. Se você não sente segurança na própria vida, você não consegue respirar, você não consegue pensar e você começa a procurar prazeres imediatos com consequência negativa, como eu disse antes. E o prazer imediato mais fácil hoje em dia é a comida, é o doce, é o carboidrato, é o junk food, fast foods e afins. Então, isso vai alterar toda a forma como você vai se relacionar com o alimento. Se algo não te desceu bem, isso vai afetar o baço e você vai entrar numa ruminância a ponto de você não conseguir ter força muscular, por isso o cansaço físico, ele vem também muito intenso, dores muito intensas. Aqui entram algumas síndromes de dor crônica, principalmente a fibromialgia. A fibromialgia ela é mais complexa do que isso, mas ela é um dos sintomas que a gente vê muito ligado com o emocional. A gente fala sobre tendência a inchaços nas pernas, dificuldade de desligar a mente à noite. E essa dificuldade de desligar a mente à noite, essa insônia, ela vem também por uma alteração do coração. O coração na medicina chinesa, como eu já comentei no outro vídeo, volto a te incentivar a assistir, fala sobre a morada da tua mente. Aonde a tua mente tem segurança para voltar à noite e confiar de que esse pulo no escuro, o desligar, o fechar os olhos e confiar de que tua vida está protegida, de fato vai acontecer. Esse pulo no escuro ele se torna praticamente inviável se você não se sente seguro. Então o coração, quando ele percebe essa insegurança tua na tua vida, ela projeta para essa fase depois das 6 da noite. E é por isso que tem muito bebê aqui, curiosidade, que chora esse horário, que as mães falam que é o horário da bruxa, mas na verdade é o medo de um mundo novo que eles não estão acostumados. E isso está falando de rins também. O rim, ele não só fala da vila da vida, mas do esgotamento energético em que você não consegue mais absorver a qualidade do alimento como deveria, e você começa a pegar toda a tua reserva estratégica, aquela reserva que só deveria ser usada em caso de vida ou morte, que é o tempo de vida que você tem na Terra. A tua vela da vida ela fica na lombar, entre os rins, protegido onde o chinês chama de Ming Men. E se você tá nessa pilha achando que você está sendo o tempo todo vítima de uma perseguição, porque a gente começa a dar margem para as paranoias que a nossa cabeça cria, você começa a exaurir essa energia. E essa energia ela não é renovada. A energia do alimento, ela representa 70% da tua energia. Mas se você não está conseguindo suprir isso, você vai para a reserva. E é por isso que a gente vê tantas pessoas envelhecidas. Apesar de ser uma era de botox, de harmonizações faciais, a gente vê muita gente que parece muito mais velha do que a própria idade. Não só na idade física, o que você enxerga, mas o emocional e o peso que elas carregam no olhar. Você consegue perceber isso, começa a reparar. Dá para você saber o tanto de carga que essa pessoa carregou pelo olhar dela. Na metafísica, a gente vai falar que essa desconexão ela tem a ver com um desalinhamento, né? Uma desconexão com o seu propósito. Você está tão anestesiado que você já não sabe mais por que você está aqui, para que você está vivo. Começa a vir umas ideias meio esquisitas na tua cabeça. Tem uma negligência do sentir para o funcionar socialmente. E as mídias digitais elas vieram muito forte nesse ponto. Você começa a ter um nível alto de comparação que faz com que você se sinta deixada para trás, perdendo tempo. E você se coloca a um nível de pressão tão alto que você não consegue entregar. E isso vai gerar essa angústia, isso vai gerar essa insegurança, isso vai piorar os seus quadros todos que a gente já falou. Então, essa falta de propósito, essa desconexão com o divino, com a sua ideia do porquê que você está aqui, ela é muito forte. E uma coisa que eu defendo muito é que, a partir do momento que você nasceu, esse mundo já não podia mais existir sem você. E se ainda não chegou o teu dia, é porque você ainda tem uma missão para cumprir aqui. Se você está passando por esse momento, eu te convido a olhar com calma. Porque a gente nunca sabe por que a gente está passando por alguns caos, alguns turbilhões. Mas muitas vezes, isso é uma coisa que eu percebo muito nos últimos 15 anos de atendimento que eu tenho tido, que exatamente o que você está passando vai servir para o teu propósito maior. Muitas mães que perderam filhos, muitas esposas que passaram por violência doméstica, muitas questões ali sociais, de tudo quanto é tipo, quando se passa essa fase do caos, do furacão, você consegue ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo. Então, onde está a tua maior dor, muitas vezes ela vai estar também a tua maior missão. Começa a tentar encontrar
O aprendizado oculto por trás da tua história. O que hoje você aprendeu que te deixa mais forte, que se você não tivesse passado lá atrás, talvez você não suportaria. A mochila pesada que você carrega, das coisas que você passou, são exatamente o que você precisa para criar fibra, igual músculo. Só que um músculo emocional, para você suportar a próxima fase. Muitas vezes ela não é justa, no sentido de certo ou errado. Mas ela é justa no sentido de fit, de ser exatamente o que você precisava para a próxima fase do teu jogo. O jogo da vida, ele é desdobrado dia a dia, a gente não consegue ver lá na frente. Mesmo que você tente muitas vezes por cartas, por borra de café, por adivinhações, por horóscopo, por um monte de coisa que talvez você já esteja olhando. Teu principal propósito muitas vezes não vai ser revelado ali. Vai ser revelado quando você parar de viver no automático e começar a observar a tua vida com carinho, com aceitação, com gratidão de verdade. Não essa gratiluz barata que vendem por aí. Ai, nós temos que ser gratos. A gratidão de verdade, ela é muito mais profunda. Ela é uma gratidão pelas coisas que te chegam, né, de bonificações, presentes e afins. Ela é uma gratificação, uma gratidão pelo livramento que você passa, pelas coisas ruins que não te acontecem e você tem consciência, porque muitas vezes você é liberta e você nem sabe por quê, nem sabe quando, nem sabe como, você não tem consciência disso. E o terceiro nível de gratidão é aquele mais difícil. E aqui eu quero que você coloque nos comentários se você realmente tem conseguido ser nos 3 níveis. Escreve aqui 3 tesouros se você consegue chegar nesse terceiro ponto, que é ser grata inclusive pelas coisas ruins que te acontecem. Porque quando você entende que a tua vida ela tem um propósito de ser, você entende que certas provas são importantes, assim como uma prova na escola, para ter certeza de que você finalizou aquela etapa, que você está apto para seguir para a próxima. Quando você entende que algumas questões que te acontecem são exatamente o que você precisava, você é grato, inclusive, pelo mal que te acontece. Pelas notícias ruins, pelos percalços, pelos problemas. É nesse nível que você mostra que você está realmente apto para ser grato, não essa gratiluz barata. E quando você olha nesse nível de profundidade, você volta a se conectar contigo. Você volta a entender que você não é um erro do sistema, que você tem um motivo de estar aqui. E só por isso a sua vida já vale muito. Aí é que entra no terceiro ponto da metafísica, que é a desconexão com os valores pessoais. As pessoas elas estão tentando minar conceitos como família, fidelidade, religião, não religiosidade daquela extremista, mas a religiosidade no sentido de conexão com o todo. Quando você tem isso minado, você tem uma grande massa de controle. E se você tá nessa angústia porque você percebe que você não foi feito para seguir esse tipo de massa, e é o teu corpo dando gritos e gritos e gritos para você acordar, como se você tivesse anestesiado e a pessoa tentando te acordar para você sair do carro em movimento e se livrar ali de um precipício que você está indo. Esse é o teu convite para se acordar. Para começar a perguntar para o teu próprio corpo o que ele quer te falar, o que ele percebeu que você tem ali que você não pode mais continuar, que já deu. Dentro da conflitologia, que é aquele conflito interno que te adoece, a gente fala sobre conflito de identidade. Você já não sabe mais quem você é no mundo. Você tem um conflito de território temporal. Você vive mais no passado ou mais no futuro, ao invés de aproveitar o presente. Você acredita que se você tiver alguma coisa, quando você fizer alguma coisa, você vai ser feliz e você para de olhar para o seu dia de hoje. E isso é um grande erro. Porque o passado, ele deve ser uma referência. Você não deve viver de acordo com ele. As coisas ruins aconteceram. O que você faz a partir disso? Quem você escolhe ser? Não é o que te acontece, é como você escolhe reagir depois. Se algo te aconteceu na infância, você não tinha controle, você não tinha culpa. Mas você tem responsabilidade hoje de não carregar isso adiante, de não propagar essa dor para outras pessoas, de você tirar aquele curativo que te faz esconder, que já está podre, e olhar de verdade para essa ferida, como se tivesse uma marca,
e trabalhar essa marca, desmontar esse campo minado para você realmente ser livre de verdade. Conflito de adaptação. Você está vivendo um ritmo que não é seu. Quando a gente fala sobre comportamento humano, eu gosto muito de falar sobre temperamentos. Eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre a tendência de adoecimento de cada temperamento. Nós temos 4 temperamentos base, 12 combinações, não dá tempo de eu aprofundar aqui, eu te convido a assistir esse outro vídeo. E se você quiser saber mais sobre qual é o seu temperamento, me chama lá no Instagram, porque eu faço essa análise e eu falo para você exatamente qual é a tendência do adoecimento que você tem, por que dos teus sintomas e por que você não consegue superar certas coisas que estão acontecendo. Quando você tem esse mapa, é muito mais claro a rota que você tem que escolher para você conseguir chegar no seu lugar de desejo. E quando você tem esse temperamento abafado que a gente fala, ou ele negligenciado, você começa a ter sintomas de estresse. Porque se você é uma pessoa que precisa de mais tempo de recolhimento depois de um estresse muito grande e você não se dá esse tempo, você pode entrar em burnout. Se você é uma pessoa que precisa de liberdade e você não vê liberdade na sua agenda, você vai ter surto de compulsão de compra, alimentar ou qualquer outro. Se você tem uma tendência à excelência de entrega, você vai ter crise de ação, você vai se sentir inapto a fazer as coisas porque você não vai ver excelência naquilo e você vai ser um baita de um perfeccionista workaholic, com problema sério. E se você tem necessidade de liderança, mas você não se sente capaz porque te falaram que você não era o suficiente, aí o buraco é mais embaixo. É muito mais fácil dominar quando a pessoa não vê o potencial dela. É como se fosse um grande elefante preso pelas patas numa estaca desde pequeno, que sabe que aquela força não vai ser suficiente para soltar, mas que quando cresce acredita que ele ainda é aquele elefante pequeno, ele não consegue arrancar, sendo que ele tem força para soltar de um galho de uma árvore enorme, de um tronco de uma árvore. Muitas vezes fizeram você pensar que você não tem força, que você é insuficiente, de que você é uma coitada, de que você só foi feita para ficar de escanteio, mas na verdade não, você é protagonista da sua própria vida. E muitas vezes você se coloca no papel de figurante porque você acha que aquilo é o seu lugar. Mas na verdade esse é um sinal de que você tem que voltar a sentar na cadeira de principal, a definir as coisas do jeito que você deveria definir. Isso tudo é a desconexão. A ansiedade real ela é mais fisiológica, ela é mais interna, ela tem um nível de demanda maior e nesse ponto eu concordo com as medicações, porque elas vão te dar ferramenta para trabalhar as causas raízes antes de você conseguir soltar essa bengala. Você não consegue andar, por mais que você deseje, você imagine, você pense, se as suas pernas estiverem quebradas. Você tem que dar tempo para aquilo cicatrizar, você tem que fazer reabilitação e depois você tem que ir lá e treinar ou caminhar para depois correr. Muitas vezes você está ferida e você não consegue caminhar. Você não consegue nem se arrastar porque dói muito. E aí você começa a ficar com peso na consciência de estar tomando remédio. Mas se você tivesse pressão alta, diabetes, e você tivesse que tomar um remédio um pouco mais intenso, você não ia sentir culpa, porque isso foi normalizado. Agora, para questões mentais, as pessoas elas acham que estão sendo ali presas, sendo que na verdade aquilo é só uma ferramenta. Você tem que sim se colocar nesse momento de tomar o remédio, mas você não pode depender dele sem olhar por que você chegou nesse lugar. Por que tua perna quebrou? Aonde que você caiu? Qual foi o buraco na tua estrada? O que está acontecendo? Olhar de verdade para dentro de você. Quando a gente fala de ansiedade real, a gente fala de hiperativação do sistema nervoso. Ele sente que ele está sempre em alerta, um alerta excessivo. Uma luta e fuga, mesmo sem ameaça real. Uma paranoia. A causa emocional, ela pode ser não só emocional, mas ela também pode ser orgânica ou mista. Você pode ter fatores na tua genética que tendem a levar a isso. Só que pela epigenética a gente entende que você consegue controlar 70% desse adoecimento. Através da forma como você enxerga a tua vida, da forma como você se enxerga, o ambiente em que você está e o seu estilo de vida. Controlando esses 4 pontos, você consegue minimizar, mesmo que você tenha muita gente na sua família com essa carga genética. Você inativa através da epigenética a reprodução daquele gene. E você, dependendo do nível que você consegue chegar, você inativa para as gerações futuras também. Por isso que eu falo que genética ela é muito rica, a gente tem que estudar, sim. Sintomas clássicos de ansiedade.
palpitação, sudorese fria nas mãos e no corpo, tensão muscular no ombro e maxilar, aquelas questões de bruxismo, né, de ranger de dentes, respiração acelerada ou ofegante, até difícil de puxar o ar, agitação interna constante, nó no estômago, insônia e despertar noturno frequente, pensamentos acelerados e intrusivos, até negativos, obsessivos em muitos casos, pressão, urgência e alerta. Na medicina chinesa a gente fala sobre o coração, que é aquela questão da mente inquieta que não tem para onde voltar. O fígado entra aqui, além do baço, porque ele vai ter uma estagnação de raiva guardada. A raiva nem sempre é contra o outro, às vezes é contra você. Te fizeram pensar que você não era ninguém e isso te deixa irritado, porque você internamente, lá no âmago, sabe que você foi feita por um motivo. E essa raiva, ela vai gerar um calor que vai subir para o coração e vai instabilizar a tua mente. Os rins está ligado com medo profundo, que gera um esgotamento da energia essencial, que a gente já comentou. E esse medo, essa alteração de rim, ela profunda, vai sustentar a base da ansiedade crônica. Então, enquanto você não cuida dos rins na parte energética, você não quebra esse ciclo. É um ciclo de domínio mesmo. Com aquele trocar da fechadura e te fazer de refém. E o pulmão, ele vai entrar aqui. Porque ele entra na dificuldade de regular a respiração, mas ele também entra na questão da autoestima. O pulmão é o fôlego de vida. E você sente que você não é digno nem de respirar. Então isso acaba afetando essa questão mais profundamente. Na metafísica é o conflito e a resistência de aceitar o presente, que é aquela questão temporal que a gente falou. Medo da perda do controle, que vai gerar para mim um sinal de alerta para feridas de traição. Lá na infância você foi deixada de lado, você se sentiu deixada na mão quando você dependia de alguém e você não conseguia, ou que você era tão inofensivo ali, tão ingênuo, tão novo, que a pessoa que deveria te cuidar não cuidou. E você se sentiu vítima, se sentiu vulnerável. E você jurou para você que você nunca mais se colocaria naquele lugar. Então você começa a tentar definir os micro detalhes da sua vida para que você não caia na mão de mais ninguém. Tem dificuldade aqui de relacionamento, provavelmente afetivo, dificuldade com lideranças e dificuldade, inclusive, de aceitar regras. E eu aposto o meu dedinho que você provavelmente também tem aumento de queda de cabelo. Porque isso gera tanto estresse, tanta angústia, tanta dor, que o seu corpo ele vai decidir se ele vai realmente produzir cabelo, se ele vai te colocar com essa energia que deveria ser direcionada para lá, uma energia de sobrevivência, de luta e de fuga. Então tem muita calvície feminina que ela tá vindo por causa disso, desse nível de estresse que a gente não olha 360, a gente olha só um ponto. Vai lá dar uma vitamina, dá um remedinho, um ansiolítico, que você vive à base daquilo pro resto da vida sem olhar o que de fato está desestabilizando o teu ser. Um bloqueio de expressar a verdade pessoal é uma dificuldade de aceitação e uma ferida de rejeição, muitas vezes. Você não podia falar as coisas que você queria porque ninguém te ouvia. E você aprendeu a não se ouvir, não se aceitar. Você tem dificuldade de escolher uma pizza quando você sai em grupo. Acertei? Estudo na metafísica é muito profundo. Então, quando você começa a olhar esse nível de estresse, você começa a ver que você está numa deriva, num mar enorme, cheio de agitação interna, que você não consegue olhar para a saída. Você precisa de alguém que venha de cima, um helicóptero, te resgatar daquele mar e tratar as feridas que você desenvolveu ao longo do tempo. A conflitologia, ela vai falar de ataque frontal, que é uma ameaça iminente, você sempre acha que alguém vai te fazer dano, fazer mal, e você acha que todo mundo é um agressor. Então você começa a entrar em pilha de não conseguir confiar em ninguém e nem em você mesmo. Muitas vezes você fala pra você, hoje eu vou começar uma dieta, e você não consegue cumprir a tua própria palavra, porque a ferida não tratada, ela é reproduzida na sua própria vida, e você muitas vezes é o seu maior acusador, sem perceber, tá tudo no instinto. Conflito de impotência, quando você sente que você não tem recurso suficiente para lidar com as coisas. Então, alguma notícia chegou para você de que você ia ter que fazer determinada situação, uma viagem, por exemplo. E por achar que você não tem recurso interno suficiente para lidar com aquilo, você começa a desconectar e entrar em pira, e você começa a sofrer todos os sintomas que a gente tem falado até aqui. Porque o seu corpo, ele tá gritando, eu preciso de alguém para me ajudar, eu não tenho força suficiente. Mas isso muitas vezes é você lá de trás. Se você chegou até aqui, você tem muito mais força do que você imagina. Você é muito mais forte.
E você tá olhando para aquela criança lá atrás, está fazendo a mesma coisa do que os adultos que estavam ao seu redor e que não conseguiam te proteger estão fazendo. Você está falando para ela que ela não é merecedora, de que ela não tem capacidade. E eu te convido a imaginar você de 7 anos. Pega uma foto sua. Esse vai ser o exercício de hoje. Pega uma foto sua de 7 anos, olha para essa criança e fala: eu tô aqui com você. Eu te vejo e eu te escuto. Você passou por muita coisa, agora eu te protejo. Seja você o adulto que você queria ter tido lá atrás. E você vai ver como o teu emocional ele vai acalmar. Porque você vai se sentir vista e protegida. E para o teu cérebro não tem certo e errado nesse sentido. Ele vai querer justiça. Ele vai querer aconchego. E se você não der isso para você mesma, ninguém consegue. Você tem que ir na tua espiritualidade, você tem que ir pedir ajuda. Para você conseguir tirar as vendas do teu rosto. Porque muitas vezes você se sente com a mão atada e você não consegue fazer isso sozinha. Conflito de antecipação, que é você ter aprendido que o bom que te acontece, o bem que te acontece é prenúncio de mal. Toda vez que você estava bem, alguma coisa ruim aconteceu. Você criou um padrão de comportamento condicionado. Em que toda vez que algo bom acontece, já fica esperando o negativo que vem em seguida. E isso faz com que você não consiga aproveitar a beleza da vida, porque você está esperando o tombo. Quando você entra nisso tudo, você começa a perceber que você não tem controle. Começa a controlar as coisas que você controla de fato. A tua respiração, a tua alimentação, os lugares que você frequenta. Muitas vezes você está em lugares que estão te adoecendo. Não estou falando para você sair do seu trabalho, mas para você ter força, para você ser maior do que aquela situação. Quando você cresce e você volta muitas vezes em lugares que você teve problema, você olha e fala: nossa, era disso que eu tinha medo? É porque você se tornou maior do que o problema. E muitas vezes não é sobre você falar o quanto aquilo é grande, mas é você falar: eu tenho alguém grande comigo cuidando. Por isso que a espiritualidade ela é tão importante. Quando você tem certeza que você está sendo amparada, vista, independente de que no teu redor ninguém está fazendo isso, você olha para você, dá nome para suas emoções e você confia de que tem alguém cuidando de você, você consegue relaxar e consegue confiar de que a vida ela vai ser melhor. Essa foi a nossa segunda conversa. Não vou falar que foi segunda aula, mas foi uma segunda conversa. E no próximo vídeo eu te convido, né, a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você lembrou que estão sofrendo coisas parecidas e que você gostaria de ver bem. Porque na semana que vem, no próximo vídeo, eu vou falar, dentro dessa nossa série de como ser menos ansiosa, as causas emocionais e como você pode descobrir a sua causa. Eu vou falar para você quais são os nossos dominadores. Isso é uma coisa que me pega também. Porque a partir do momento que você consegue olhar para você, você consegue desbloquear isso, o teu potencial ele é desbloqueado também. E isso é lindo de se ver, esse brilho voltando pro teu olho. Existem vários sabotadores internos que querem te puxar, querem ser âncoras para impedir o seu crescimento. Lá atrás eles foram uma forma de você se proteger, uma armadura que te protegeu até aqui, da parte emocional e física muitas vezes. Mas hoje você já está grande o suficiente para você sair dessa armadura e permitir que você cresça. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso, as causas emocionais dos seus problemas. Certo? Muito obrigada pelo seu tempo. Deixe o seu curtir aqui, porque mostra para o YouTube que esse vídeo foi relevante. A gente consegue ajudar como uma comunidade mesmo, outras pessoas que estão sofrendo desse mal, a ficarem bem. E a gente conseguir trazer mais luz para a tua vida. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!